Vamos falar um pouquinho das nossas plantas técnicas. A gente tem essa outra opção de entrega de produto para o nosso cliente, para quem precisa de um pouco mais de informação, um pouco mais de exatidão nas medidas ou medidas mais específicas. Qual é o objetivo dessa nossa planta técnica? A gente detalha um pouquinho mais os itens que compõem aquele ambiente do cliente. Não chega a ser um projeto executivo, mas ele conta com um pouco mais de informações e medidas para que tanto o cliente ou outros profissionais que irão executar os serviços que a gente desenvolveu ali, né, para as soluções que a gente trouxe para o ambiente do cliente, tenham mais clareza, tá? Então, um marceneiro, um marmorista consiga entender um pouquinho mais a nossa ideia, ter ali as medidas que a gente considerou para aquela proposta em si. Então, ele é um complemento das entregas de consultoria e a gente só oferta ele para clientes que já realizaram consultoria. Não é possível contratar uma planta técnica sem ter passado por um atendimento antes, porque toda a solução que a gente traz aqui na planta técnica já foi vista em consultoria. Quais são as entregas possíveis nessas plantas técnicas, né? Quais os formatos de planta que a gente oferta? Nós temos planta de marmoraria, de iluminação, gesso, elétrica, hidráulica, paginação e marcenaria. Então, esses são os formatos que hoje a gente oferta pós-consultoria de forma extra para o cliente. Ele seleciona quais plantas faz sentido para ele, se são todas ou alguma específica. Se ele não vai mexer na hidráulica, não faz sentido ele contratar uma planta de hidráulica. Mas às vezes ele precisa de iluminação, de gesso, porque ele vai instalar o gesso, vai planejar a iluminação agora, vai contratar um eletricista para fazer isso, então ele precisa dessas duas visões. Às vezes ele só precisa da marmoraria, ali a paginação dos revestimentos da cozinha dele e a marcenaria. Então a gente oferta esses tipos de planta e o cliente seleciona quais fazem sentido para a necessidade dele. Qual o padrão de entrega que a gente tem dessas plantas por vocês e o Pickers? Como tudo que a gente fala aqui de desenhos, né, a gente sempre fala para salvar com o código da consultoria do cliente. Todo card de serviço que a gente vai prestar para o cliente, ele tem o códigozinho, seja da consultoria, seja de um 3D, ou esses de plantas técnicas também. Então, vocês vão pegar o código que aparece no card de vocês e vão salvar os arquivos com esse nome sempre. Seja o arquivo oficial da plataforma, onde vocês vão executar esse desenho, ou o arquivo em PDF que vai ser enviado para o cliente, que pode ser enviado para o Hero também, tá? Sempre salvem o arquivo na pasta de plantas técnicas específica da plataforma, que todos vocês terão acesso. Então, a gente vai usar o Rayon aqui para o desenvolvimento das plantas técnicas, e dentro da pastinha de Pickers, lá no Rayon, tem a pasta de planta técnica, assim como vocês já viram a pasta de planta com medidas também, né? Então a gente tem tudo bem separadinho lá dentro para ficar organizado. Depois de concluído o desenho, vocês vão enviar no painel do cliente em PDF como arquivo único por tipo de planta. Então você fez ali a planta de marmoraria. Tem 3, 4 desenhos, 4 páginas de desenhos. Tem a planta baixa, as elevações ali do mármore, da pedra do cliente. Vocês vão salvar tudo em um PDF único. Então, um PDF com 4 páginas. O cliente contratou 3 plantas diferentes, né? Que eu já vou mostrar para vocês como eles contratam as plantas hoje. Ele contratou 3 plantas, vocês vão separar elas por tipo. Então, a planta de hidráulica, a planta de elétrica, a de marmoraria, separadinhas em PDF, mas todos os PDFs únicos com todas as entregas, todos os desenhos de cada um desses formatos, tá? Quando finalizou, colocou lá o PDF no painel do cliente, avise o Hero para que ele confira se está tudo certo, se não faltou nenhum arquivo. Sempre oriente ele, porque também é o Hero quem vai avisar o nosso time de atendimento ao cliente que foi entregue isso para o cliente conferir se está tudo certinho ou se ele precisa de uma revisão, ok? O nosso prazo de entrega da planta são 7 dias, então vocês recebem a planta, né? A gente anuncia que tem planta disponível, vocês irão se posicionar sobre ela. Recebem o card no painel de vocês, vocês têm 7 dias para entregar esse desenho, tá? Depois disso, o cliente tem mais 7 dias para ver todo esse arquivo, né? Analisar toda a planta entregue e pode pedir uma revisão que vai estar incluso nesse valor que a gente vai acertar com vocês
para essa planta. Então, toda planta já tem uma revisão inclusa. Se o cliente quiser revisões adicionais, aí ok, são extras, e a gente também acerta com você extras. Mas caso ele peça em até 7 dias, depois da entrega, uma revisão, ele tem esse direito e já está incluso no serviço de vocês. Padrão de layers e cotas que vocês vão ver no desenho é semelhante ao de planta com medidas. Então, cotas sempre em vermelho, com espessura de 3 milímetros, os textos todos em preto no tamanho 10, símbolos e indicações padronizados por tipo de planta, sempre ali com um textinho no tamanho 10 também de fonte, e tudo sempre seguindo o nosso template, os nossos modelos de cada um dos desenhos, de cada uma das plantas. A gente tem todos os blocos salvos para vocês na plataforma por tipo de planta e vocês devem usar as simbologias padrões. Agora, como vai funcionar o pedido das plantas técnicas? Como que a gente vai ofertar isso para vocês e o Pickers? O repasse das plantas vai funcionar direto lá pelo nosso grupinho do chat, referente a plantas técnicas. Então, para quem fez o treinamento, né, passar por todo esse treinamento, estiver apto a pegar as plantas técnicas, a gente envia no grupo. Olha, pessoal, chegou uma planta nova, quem tem interesse? Você levanta a mão, né, se manifesta, fala que está disponível para executar aquilo. A gente vai priorizando a ordem de interesse mesmo de vocês lá naquele momento, da mesma forma que vai funcionar o 3D de bolso. E quem tiver interesse em comunicar a gente por lá, a gente repassa esse desenho direto lá no painel de vocês, né? Então vai aparecer um card da planta técnica no painel de vocês, semelhante a um card de consultoria. Nesse card vai estar escrito quais plantas vocês devem fazer, tá? Quais plantas o cliente contratou, além do dia que ele contratou, para vocês terem uma noção ali do prazo de entrega também, e referente a qual consultoria é aquela planta, porque às vezes os clientes têm várias consultorias com a gente e só contrata a planta técnica da cozinha, que era o essencial para ele naquele momento. Então vai estar lá o código referente a qual consultoria a gente está falando. Depois que você identificou o card ali da planta técnica, vocês podem buscar o projeto da consultoria direto lá no Home Styler através do código certinho. Então vocês vão ter acesso a tudo que foi feito em consultoria com aquele cliente e vão reproduzir a planta técnica com base nessas informações. Agora, como o cliente contrata? O cliente hoje só pode contratar as plantas através de combos. Nesse momento a gente não está ofertando plantas individuais, mas sim combos de plantas. Então ele contrata ali 3 tipos de plantas de uma vez só. Ele pode escolher quais plantas ele quer, ou a gente tem alguns combos pré-definidos. Então aqui mesmo a gente vê o combo 1 e o combo 2 são pré-definidos. No combo 1 a gente tem elétrica, forro e iluminação, que são itens mais conectados entre si, né, que faz sentido a gente desenhar juntos. E no combo 2 a gente tem marmoraria, hidráulica e a paginação ali de revestimentos. Esses combos são pré-definidos e tem um custo para o cliente mais atrativo. Mas caso ele queira algo diferente desses desenhos, né, ele fale, não preciso ali da planta de hidráulica, porque eu não vou mexer na hidráulica da minha cozinha, mas eu queria a planta de iluminação. Ele pode personalizar o combo dele. A gente tem aqui na opção 3, aqui embaixo, o combo personalizado, onde ele escolhe as 3 plantas que fazem sentido para ele, tá? Além disso, a gente tem a planta de marcenaria, que é a única planta que é vendida individualmente. Ela tem o mesmo valor, tanto para vocês quanto para o cliente, de um combo, mas ela é ofertada de forma individual. Por quê? Na planta de marcenaria a gente vai trazer mais detalhes, tá? Mais medidas, é uma planta que leva um tempinho a mais de produção, tem mais informações e a gente vai começar a mostrar a parte interna como um extra, uma sugestão adicional para o cliente. Como em consultoria a gente visualiza muito o externo, mas a gente não entra nos detalhes internos do armário, agora a gente vai começar a trazer isso como uma sugestão para o cliente executar, tá? Então a de marcenaria é mais completa, por isso que ela é ofertada de forma individual. Caso o cliente olhe e fale, eu preciso de todos os desenhos, ele tem a opção do combo total. Aí o combo total é como se ele contratasse o combo 1, mais o combo 2 e mais a de marcenaria. Então a gente estaria falando aqui de 7 desenhos. Esses 7 desenhos sairiam para vocês e o Pickers pelo valor de 3 entregas, então de 3 combos, né? O combo total equivale sempre a 3. O valor certinho vai estar lá no Notion de vocês, todo explicativo, como funciona.
e vocês podem acessar a qualquer momento, qualquer atualização a gente faz sempre direto por lá e comunica a vocês, mas no Notion de planta técnica vocês conseguem acessar tudo isso. Então, conforme eu já falei, o pagamento o valor está disponível no Notion, com exceção da de marcenaria. Todas as outras plantas são disponibilizadas em combos, não individualmente. E se o cliente contratar o combo total, vocês recebem por 3 entregas, 3 combos dos menores, né? 3 valores de entrega. Agora a gente vai ver um pouquinho do que tem em cada modelo de planta técnica. Eu vou passar planta a planta com vocês, de forma geral, para que vocês possam entender um pouquinho mais do que a gente aprofunda em cada um dos desenhos.